mulher é única, o diabetes de cada pessoa é um, e a resistência à insulina de cada pessoa é uma, né? Importante a gente saber que, olha só, a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2 é que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O pâncreas dessa pessoa não produz insulina. Ela não tem insulina circulando. Se ela for fazer um exame de insulina, não vai ter, vai ser zero, tá? A pessoa com resistência à insulina, ela tem produção de insulina. Algumas pessoas, depois de muitos anos de doença, principalmente a doença descontrolada, costumam ter uma diminuição dessa secreção de insulina. Mas, se você acabou de descobrir diabetes, você acabou de descobrir que eu tô falando assim, tem diabetes há 15 anos, minha filha, tua insulina tá normal, igualzinha do meu filho, tá? Na verdade, a resistência à insulina é uma dificuldade da insulina trabalhar no seu corpo. Ela tem dificuldade de trabalhar porque a célula está resistente à ação dela. E isso, gente, varia muito de mulher para mulher. De pessoa para pessoa, mas como é que eu falo com mulher, eu vou falar de mulher para mulher, tá? Tem mulheres que vão ter uma resistência à insulina muito forte, que são aquelas que estão com diabetes descontrolados há anos, são aquelas que estão há anos com diabetes e só tomam um remédio, não fazem mais nada para mudar essa situação. Essas vão estar com aquela resistência à insulina muito, muito doida, tá? São essas pessoas que, cada vez que elas vão no médico, elas precisam aumentar a dose de remédio, começar a tomar mais um, tá? Então, a gente precisa pensar em todos esses fatores. Vão ter mulheres que vão parar com medicação muito cedo, tá? Eu já contei aqui, a Leila, uma aluna minha, parou a medicação muito rápido, porque ela tinha acabado de descobrir um diabetes muito severo, mas ela logo conseguiu, como ela também se alimentava de forma muito desequilibrada, quando ela aprendeu a se alimentar, a glicemia dela foi no chão. E aí a médica dela se sentiu segura de tirar o medicamento. Agora eu tenho aluna que está comigo desde fevereiro, resultados excelentes. A Dagmar, ela conseguiu diminuir a hemoglobina glicada dela de 10,2 para 4,8, mas o médico ainda não tirou todos os remédios dela, tá? Tá fazendo aos poucos, tá diminuindo dose, volta na consulta daqui a 3 meses, diminui mais um pouquinho. Então, cada caso é um caso. Agora, o que eu posso te falar é que, fazendo tudo certinho, é possível, sim, parar a medicação. Mas, como eu tenho falado ao longo dessa semana, é importante você estar comprometida com esse objetivo, estar decidida a chegar a esse objetivo final, e é preciso que você entenda que não vai acontecer do dia para a noite, tá? A partir do momento que vocês ficam com pressa, querendo um milagre, esquece, você vai para outro lugar, porque aqui não tem milagre, tá? Aqui tem muito aprendizado, mas coisas que você vai levar para o resto da sua vida, tá? Coisas que daqui a 5 anos eu vou te encontrar e você vai falar que diabetes? Nem lembro o que é isso, gente. Porque virou estilo de vida, você se alimenta muito bem, você come de tudo. Esse é o objetivo do meu trabalho aqui. Qual a receita para baixar a glicose e acabar com os calores da menopausa? Olha, calores da menopausa, vou ser bem sincera, não trabalho com isso. Meu foco não é menopausa, tá? O ideal é você procurar um ginecologista, tá? E fazer reposição hormonal para acabar com isso, tá? Mas para baixar a glicose, tudo isso que eu estou falando. Mas, importante lembrar uma coisa aqui. A menopausa, assim como a perimenopausa, elas aumentam o risco de diabetes. Isso acontece porque a gente tem uma queda dos hormônios sexuais femininos e que eles vão afetar o funcionamento da insulina, tá? Por isso que muitas mulheres desenvolvem pré-diabetes ou diabetes nessa fase de perimenopausa e menopausa. Então, a mulher com idade para estar na menopausa precisa de um cuidado redobrado. Então, se você conhece alguém, sua irmã, né, alguém que tem mais ou menos essa idade, que está entrando na menopausa e que não tem diabetes, fala para ela que ela tem que tomar muito cuidado. Se ela se alimenta mal, se ela continuar esse caminho, é capaz de desenvolver diabetes, tá? Deixa eu ver o que mais. É possível reverter o diabetes tipo 2? Com certeza, mas vamos lá. Vocês precisam entender que reversão do pré-diabetes é simplesmente aprender a controlar
ter a capacidade de conseguir controlar a sua glicemia somente através dos alimentos e da prática de atividade física, sem medicamento, tá? Quando você é capaz de manter sua glicemia estável sem medicamento, isso a gente pode considerar que é a reversão do diabetes. É óbvio que se você faz isso a custas de sacrifício, tá? Como deixar de comer carboidrato, ficar muito tempo sem comer, não é reversão, tá? Se é difícil, não estou falando aqui que esse tipo de abordagem não funciona, tá? Vamos deixar claro, eu estou falando aqui que se não funciona para você, não é reversão. Se você acredita que não vai conseguir sustentar, não é reversão, tá? A glicose de 110 miligramas por decilitro em jejum é considerada pré-diabetes? Sim. Glicemia de jejum acima de 100 miligramas por decilitro é considerada diabetes. Mas vamos lá, acima de 100 ou de 101? Agora não vou ver. Acima de 100. Acima de 100, entre 100 e 125. E também, mas a gente não considera só a glicemia de jejum de forma isolada, a gente considera junto com a hemoglobina glicada, tá? Que se tiver acima, se tiver 5,7 ou mais, é pré-diabetes, tá? E a gente sempre vai usar esses dois parâmetros laboratoriais para fechar diagnóstico. Porque, como eu sempre falo aqui, pode ser que você esteja ali com uma hemoglobina glicada maravilhosa, 5,2, tudo nos conformes, tudo lindo, e a de jejum está aí com uma alteração de 110. Isso pode refletir, por exemplo, uma noite de sono mal dormida, um momento de estresse que você viveu de manhã e foi fazer o exame, tá? Então, a gente sempre precisa dos dois parâmetros e, é óbvio, a avaliação clínica do médico que vai te dar o seu diagnóstico, tá? Ele não vai te dar um diagnóstico direto, ele vai fazer uma anamnese em você, né? Ele vai te conhecer um pouquinho mais, nem que seja o mínimo, ele vai te conhecer. Como ter controle sem ficar ansiosa? Sabe como? Quando você domina a forma que você está controlando o diabetes. Quando você tem segurança no que você está fazendo. Vou dar um relato aqui. Ontem foi meu encontro com as meninas da comunidade DSC, né? A gente parou ali antes do Natal e voltamos agora, só ontem, na quarta-feira. E aí eu perguntei para todo mundo como é que foi final de ano, não sei o quê. E foi muito legal ver o quanto elas se alimentaram com liberdade e não ficaram com esse medo. Elas não tiveram esse medo. Porque elas têm muito, além de elas terem muito conhecimento, elas entendem que é isso, vai ter dia que você vai dar uma relaxada, vai comer alguma coisa a mais, né? Então, para você ter controle sem ficar ansiosa, posso dizer que o principal aí é o conhecimento, tá? O conhecimento liberta, tá? Então, quando você sabe o que você está comendo, como é que ele pode impactar, quando você tem um autoconhecimento, você conhece o efeito dos alimentos no seu corpo, e tem conhecimento sobre como se alimentar da forma mais adequada para o controle do diabetes, você não vai ficar assim, tá?